Olá, eu sou Pio Carvalho, é uma honra, é uma alegria poder estar falando com você. Nós estamos disponibilizando para você uma mensagem bíblica, uma palavra de Deus. Nós queremos entregar um pão sagrado a você. Abra o seu coração, permita que o Espírito Santo ministre você, edifique você, construa você pela palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Receba esse pão sagrado e seja abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém.
E hoje, então, nós vamos continuar falando sobre a vitória no vale, a parte 2. Então, existe sim vitória no vale, a parte 2. Eu quero ler Ezequiel 37, de 1 a 10, esse texto tão lindo, tão rico, tão especial. O profeta Ezequiel diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos, branquíssimos, ressequidos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho. Diga comigo: houve um barulho. Um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito, vida neles. A seguir ele me disse: profetiza ao espírito, profetize. Filho do homem, diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme, aleluia, um grande exército. Me permita, nesta introdução, relembrar alguns pontos importantes que eu falei na primeira mensagem. Então hoje nós queremos dar sequência à mensagem da semana passada, a vitória no vale. Quando Deus deseja realizar algo sobre a terra, quando Deus tem um propósito, Deus tem uma obra sobre a terra, não importa o tamanho do milagre que Deus tenha que fazer, Ele fará esse milagre para que essa obra aconteça, para que essa obra se expresse, se manifeste. Deus, Ele é maior do que todos os desafios. Ah, se nós entendêssemos isto. Deus é maior, superior, mais poderoso do que todos os desafios existentes sobre a face da terra. Aleluia. Nós vimos também na mensagem anterior alguns aspectos do Vale dos Ossos Secos. Na verdade, você pode imaginar um cenário terrível, aterrador, um vale de ossos humanos, ossos secos. Em Ezequiel 37:1 diz: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos secos. Nós temos aprendido sobre a importância e a necessidade de sermos batizados no Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo, de termos o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós temos aprendido muito isso, e muitos testemunhos de pessoas que têm tido essas experiências da plenitude do Espírito, de serem cheios do Espírito, narram experiências marcantes, importantes, extraordinárias até. O Espírito Santo me usou para isso, me usou para aquilo outro tal, e todo mundo diz: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito, eu preciso mais do Teu Espírito, eu quero mais da Sua presença manifesta na minha vida. Agora, esse texto diz que a mão do Senhor estava sobre o profeta Ezequiel, e o Espírito Santo levou a um vale cheio de ossos. Como nós vimos na semana passada, um ambiente de total desistência, não havia qualquer vislumbre de esperança. O texto diz que os ossos estavam sequíssimos, esbranquiçados, a mais absoluta e profunda ausência de vida. Um vale de ossos secos. Este é o cenário. Nós aprendemos também que Deus, o nosso Pai Celestial, tem poder em qualquer geografia na terra.
Deus, Ele é poderoso, não existe campo difícil para Deus. Aliás, Ele prometeu estar conosco todos os dias. Ele prometeu nos dar como possessão onde colocarmos a planta dos nossos pés. Jesus Cristo disse, inclusive, que o Evangelho prospera, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto em Samaria, e até nos confins da terra o Evangelho prospera. Então Deus, Ele não vê adversidade para a propagação do reino, para a propagação do Evangelho. O poder operador de Deus não se limita a lugares, a regiões, a geografias. Deus abençoa mais este país e menos aquele. Não existe isso. Não existe isso. Em muitas ocasiões, a Bíblia Sagrada fala de vales como lugares de lutas, fracassos, derrotas, embates. O conceito vale aqui, que nós estamos abordando nessas mensagens, aqui é o símbolo do fracasso, da destruição, da frustração, da derrota. Nos vales estão aquelas pessoas que espiritualmente estão mortas, estão sem vida espiritual. São pessoas famintas, sedentas, pessoas que são dependentes de alguma coisa, dependentes químicos, dependentes de drogas, dependentes do álcool, dependentes de pornografia, que possuem alguma amarra, que possuem algum senhor sobre a sua vida. É isso aqui que o texto sagrado está falando de vale de ossos secos. Eu já pensei muitas vezes, por que Deus faz conosco o que Ele fez com o profeta Ezequiel? Já que eu estou cheio do Espírito Santo para fazer a obra de Deus, eu espero que o Espírito Santo me leve, como diz o Salmo 23, pastos verdes e águas tranquilas. Mas de repente o Espírito Santo me leva para vale de ossos secos. Por que isso acontece às vezes conosco? O texto diz que o Espírito Santo levou o profeta a esse vale, mesmo que eu e você não tenhamos este desejo de ir para os vales de ossos secos. Deus nos envia por uma simples razão. Deus faz isso porque Ele quer nos usar como instrumento de ajuda e de socorro para essas pessoas que estão neste vale. Ele quer nos levar ali como voz profética, como aqueles que creem, como aqueles que sabem que Ele é poderoso e que não existe desafios diante dEle. Deus nos leva para lá porque Ele quer manifestar através de nós o amor dEle, a graça dEle, libertando as pessoas, ressuscitando os mortos, dando vida àqueles que não possuem vida. Por isso que Deus nos leva para os vales de ossos secos. Meu irmão, minha irmã, não sei se você sabe, mas existe no seu lábio, nos seus lábios, existe uma mensagem de amor, de esperança e de salvação. Você só precisa começar a crer nisso, ficar em pé sobre os seus pés e declarar com ousadia: assim diz o Senhor. Aleluia. 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 O texto sagrado diz que quando a voz profética foi liberada, houve um barulho no vale. Esse barulho, ele segue a sua declaração. Não é que primeiro vem o barulho e depois você declara. Não. Antes do barulho, precisa ser liberado essa voz profética, essa declaração profética. E nós queremos falar hoje sobre os barulhos que antecedem grandes acontecimentos na história da humanidade. Barulhos que antecederam na história da humanidade. Por isso, o meu primeiro ponto é o barulho no vale. E vamos ler Ezequiel 37:7. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. E os ossos se juntaram, osso com osso, diz a palavra do Senhor. Diga comigo assim: enquanto eu profetizo, existe um barulho. Mais forte: enquanto eu profetizo, vem o barulho. Aleluia, 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 aleluia. Percebe que o texto sagrado, ele propõe aqui uma sequência, uma ordem. Profetizar, barulho e a organização daquilo que estava
caótico. Antes de Deus colocar em ordem as coisas, vem esse barulho, vem esse som. Quando Deus movimenta as impossibilidades, surge um barulho. É um barulho de conserto, é um barulho de ordenamento, é um barulho de mudança. Por incrível que pareça, mesmo que a mudança seja para melhor, mesmo assim vem barulho. Vem barulho. Em qualquer circunstância, Deus, Ele manifesta um som, um barulho. Este som barulhento é liberado sobre os vales de ossos secos, enquanto profetizamos a palavra do Senhor. Amados, como nós vimos, existem muitos eventos na Bíblia Sagrada que mostram esse padrão de barulho, esse padrão de som alto, antes de episódios extraordinários, episódios marcantes. E eu quero ver com você hoje três momentos na Bíblia Sagrada onde esses barulhos foram evidentes, se manifestaram, onde aconteceu esses barulhos. Lucas capítulo 2, versículo 8 em diante diz: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas, boas notícias, evangelho de grande alegria, que são para todo o povo, toda a gente. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia! Isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor, aos quais Ele concede a sua graça. Aleluia! Eu disse que antes de Deus colocar em ordem as coisas, vem um som. O som precede esse ordenamento, essa reestruturação, essa organização. Quando Deus movimenta essas impossibilidades, é um barulho de concerto que anuncia um antes e um depois. Como nós vimos aqui em Ezequiel 37:7, e eu profetizei conforme a ordem recebida, enquanto profetizava, houve um barulho. Enquanto eu profetizava, houve um barulho. Esse texto está dizendo que o caos é ordenado quando? Quando declaramos a palavra do Senhor. Logo em seguida, Deus envia um barulho. E então, em terceiro lugar, tudo começa a ir para o seu devido lugar. Tudo começa a se reordenar, se reorganizar. Aleluia! Amados, isto aqui é extremamente importante. Sabe onde eu tenho falhado? Sabe onde você tem falhado? Quando nós olhamos o vale de ossos secos, quando nós olhamos a problemática, a dificuldade, a luta, o problema em si, eu e você falamos sobre o problema, descrevemos o problema, choramos a respeito do problema, nos angustiamos com o problema, mas esse texto está dizendo: ei, quando você se deparar com a situação adversa, não é para você ficar narrando a situação adversa, não é para você ficar analisando, medindo, é para você ficar em pé e declarar a palavra de Deus. Aí está a nossa vitória. Aí está o nosso triunfo. Como eu disse, o meu erro, o seu erro, é que você fica contando demais histórias tristes, terríveis. Você fica analisando demais o problema, fica compartilhando com todo mundo o problema, ao invés de ficar em pé e declarar a palavra de Deus. O texto diz que Deus pediu para o profeta falar com os ossos, falar com o problema, falar com a adversidade, falar com a dificuldade, e não sobre a dificuldade. Aleluia! Você está pegando essa chave aí? Não existe reordenamento sem declaração da palavra de Deus. Não tem como essa situação que você está atravessando, se você continuar chorando, lamentando, lamuriando, se fazendo de vítima. Não é assim que isso vai ser reorganizado.
Isso vai ser organizado quando você ficar em pé e declarar a palavra de Deus nesta situação. Assim diz o Senhor: você foi ungido com o Espírito Santo de Deus, você é um profeta, meu irmão, você é uma profetisa, meu irmão. Existe poder na sua boca, existe poder de vida e de morte naquilo que você declara. Aleluia! Sim, Senhor! Juntamente com a nossa declaração, vem esse som diferente, esse barulho. Somente então os ossos se juntam ao seu osso. Somente então nós assumimos a nossa posição, o nosso chamado. Somente então as coisas começam a se alinharem. Vejamos esse padrão de barulho através da Bíblia Sagrada. Barulho antes de Deus Pai estabelecer um novo cenário. Mudança de guerra para paz, vem um barulho. Mudança de morte para a vida, vem um barulho. Mudança de aflição para consolo, vem um barulho. Mudança de escassez para abundância, vem um barulho. E agora então eu quero analisar 3 tipos de barulho com você. 3 tipos de barulho. Nesse texto que nós lemos a respeito do nascimento de Jesus, lá em Belém, o texto diz que aconteceu um barulho. O texto bíblico diz que de repente aparece um coral de anjos nos céus. A palavra de Deus diz aqui no versículo 13: de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus. Louvando a Deus. Você consegue ver um som aí? Você consegue ver um barulho aí? Eu não sei, o texto diz uma grande multidão de anjos. Queridos, é o contrário do que os pintores, os artistas tentaram representar os anjos. Os anjos não são aqueles menininho, loirinho, cabelinho assim, sabe, encaixadinho. Não. Aquela não é anjo, não. A Bíblia diz nos Salmos que os anjos são fortes e poderosos em força. Agora você imagina uma multidão desses anjos que por 10 anos, por 100 anos, por 500 anos, por 1000 anos, não sei por quanto tempo, eles ensaiaram essa música, eles ensaiaram esse coro, e de repente vem lá um arcanjo e diz: ei pessoal, estão ensaiados, estão preparados? Sim, Senhor. Então agora nós vamos cantar, porque nasceu o Salvador. Nasceu o Salvador. O Filho unigênito de Deus se fez carne. Aleluia! A terra foi beijada com amor ágape. A terra foi visitada com a presença daquele que é divino e perfeito. Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar. E eles diziam: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Querido, a palavra favor aqui no grego é eudokia, que significa graça. Ele concedeu a sua graça, a sua benevolência, o seu deleite. No nascimento de Jesus Cristo veio um som, um barulho angelical, uma grande multidão do exército celestial. Isso produziu um som muito alto, com uma mensagem muito importante, que os habitantes da terra jamais tinham ouvido. Glória a Deus! Nunca ninguém havia dito isso. Glória a Deus! Que coisa impressionante! Aos homens que Ele concede favor, graça, benevolência, deleite, satisfação. E Ele diz: paz na terra. Meu Deus! Paz na terra. Que terra? Terra governada por Satanás e seus demônios. Terra que estava debaixo da opressão das trevas. Terra onde Satanás e seus demônios matavam, roubavam e destruíam, e absolutamente nada e ninguém podia fazer alguma coisa contra isso. Mas agora vem um coral, um barulho, dizendo: paz na terra. Deus se fez carne em Jesus para sarar a carne putreficada da humanidade em pecado. Por isso que Ele fez carne. Deus se fez carne em Jesus para trazer vida à humanidade morta. Deus se fez carne em Jesus para libertar os cativos de Satanás.
Jesus Cristo foi feito pecado em nosso lugar, para que eu e você nos tornássemos, fôssemos feitos em justiça de Deus, aleluia. E lembre-se, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, Jesus é a própria verbalização, a própria declaração de Deus. Com o nascimento de Jesus, inaugura-se um novo som sobre a terra, um som de esperança, um som de vida, um som de paz. Ei, por causa do nascimento de Jesus, você não precisa sofrer mais. Por causa do nascimento de Jesus, você que crê nele, você que confessa como seu Senhor e Salvador pessoal, você agora tem uma mensagem para você efetuar mudanças. Aleluia. Uau! Eu acho que só eu que estou empolgado hoje aqui, viu? Meu Deus! Você já imaginou o quão privilegiado você é? Você nasceu depois de Cristo. Imagina! Não antes, depois. A terra foi agraciada com a visita de uma grande multidão do exército celestial cantando. O nascimento de Jesus foi acompanhado com um som, um harmônico barulho angelical. Aleluia! Deus se fez carne. O Filho unigênito de Deus veio habitar entre nós. Antigamente ele falava com as pessoas através dos profetas, através de homens, de mulheres. Mas ultimamente ele decidiu falar comigo e contigo através do Filho Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Uau! Que coisa tremenda! A terra toda era um vale de sombra e de morte. Mas este barulho de anjos veio trazer ordenamento. Esse barulho veio proclamar o fim de uma era de caos, de morte, de desesperança, para um novo início, para um novo tempo. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por esse barulho. Graças a Deus porque nasceu o Salvador. Aleluia. Mas a Bíblia Sagrada narra ainda mais um outro barulho muitíssimo, muitíssimo importante. Eu quero ler com você Atos capítulo 2, de 1 a 4, que diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, eu gosto do de repente, se prepare para o de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte. Um vento, outra versão diz um vento impetuoso. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. Aleluia. Queridos, o primeiro barulho fala da chegada de Jesus sobre a terra. A chegada do Salvador veio com barulho. Este segundo barulho fala da chegada do Espírito Santo sobre a terra. A chegada do Consolador também veio com barulho. Se você cristão não gosta de barulho, eu sinto muito, porque no céu a Bíblia diz que haverá barulho, som de trombetas, som de trovões. Aleluia! 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 De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Agora o Espírito Santo entra nos corpos daqueles que professam a sua fé em Cristo Jesus. Queridos, agora a igreja é batizada com poder e com ousadia. Agora o Espírito Santo oferece a nós a sua comunhão. Agora nós temos acesso aos frutos do Espírito Santo. Nós temos acesso aos dons do Espírito Santo. Agora a igreja é ungida com o Espírito Santo e com poder. Esse poder, conforme Atos capítulo 1, diz que esse poder é para efetuarmos mudanças. Eu e você temos poder para efetuarmos mudanças. Meu Deus! Homens simples, indoutos, pescadores,
falavam português tudo errado, sem concordância, sem S no final do plural, amedrontados, estavam lá num quarto, quando Jesus apareceu e disse, paz seja convosco. Agora eles estavam ali no cenáculo, entre esse som, entre esse vento. Agora, aqueles que creem em Cristo Jesus, são revestidos de poder para efetuarem mudanças. Os demônios são expulsos, os doentes são sarados, os paralíticos começam a andar, os mortos são ressuscitados, os cegos começam a ver, os que estavam amarrados são liberados, são libertados, os desprezados são amados com amor divino, o solitário é aceito na família de Deus, o perdido é achado. Uau! Que barulho importante, que som importante. Que barulho extraordinário. Amados, no ano da comunhão do Espírito Santo, é a sua vez de se levantar como voz profética. Como eu disse, não é para você ficar descrevendo, narrando e testemunhando da desgraça. Você olha os ossos secos e fica em pé e diz, assim diz o Senhor. Eu sei que você sabe, você tem nas suas mãos uma chave, você pode abrir e fechar, você pode ligar e desligar, aleluia. Por isso que eu sempre repito isso, você não é vítima, aleluia. Tudo aquilo que alguns ou todos já deram por perdido, é nesse lugar e ocasião que você se coloca em pé e declara, assim diz o Senhor. E se prepare porque haverá um barulho. Queridos, todas as vezes que você declara a mensagem do Senhor, a mensagem bíblica, existem barulhos. Alguns barulhos de resistência, alguns barulhos de perseguição, alguns barulhos de tentando desacreditar você. Vem esses barulhos, também vem esses barulhos. Mas o mais importante é que Deus, o próprio nosso Deus, o nosso Pai Celestial, libera um barulho celestial. E esse barulho da vinda do Consolador, o Espírito Santo, levanta o cansado, enxuga as lágrimas dos aflitos, dá força ao desvalido, alegra o triste, liberta o cativo, sara o doente. Este som de Atos capítulo 2 empoderou a igreja, capacitou a igreja, qualificou a igreja para manifestar o reino de Deus. Aleluia. Efésios 2,17 diz assim para mim e para você: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito. O Espírito ali é letra minúscula, não é Espírito Santo, é o Espírito do homem, ok? Então a Bíblia não é a espada do Espírito Santo, a Bíblia é a espada do crente, ok? A espada do crente, que é a palavra de Deus. Eu e você temos uma espada, o nosso espírito tem uma espada, a palavra de Deus. Eu e você proclamamos a palavra de Deus, liberamos a palavra de Deus, professamos a palavra de Deus. A palavra de Deus no nosso espírito, ela altera as circunstâncias, ela muda as situações. O profeta Ezequiel disse: os ossos secos ouviu a palavra de Deus, e a palavra de Deus, que é poderosa em seus efeitos, começou a gerar este barulho de transformação. Alguém está triste? Diga, ouça a palavra de Deus, alegra-te no Senhor teu Deus. Alguém está doente? Diga, ouça a palavra de Deus. Em Cristo Jesus nós temos a saúde perfeita. Alguém está angustiado? Diga, ouça a palavra de Deus. O Espírito Santo é o nosso Consolador. Alguém está enfeitiçado, amarrado? Diga, ouça a palavra de Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Aleluia. Uau. Você consegue se ver, você consegue imaginar você diante de uma problemática, alguém vem chorando, uma dificuldade, você calmo, sereno, tranquilo, declara: assim diz o Senhor.
e liberar uma palavra na vida dessa pessoa. Uau! Que coisa tremenda! Que coisa tremenda! E essas pessoas estão aguardando as manifestações dos filhos de Deus. Estão aguardando a nossa manifestação. Por isso damos graças a Deus Pai, pelo barulho da chegada do Espírito Santo. E eu quero ainda ler com você mais um episódio que descreve um barulho. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. A Bíblia Sagrada narra esse barulho muito importante aqui na vida da igreja. Atos 16, 22 diz assim: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, lá embaixo, na masmorra, e lhes prendeu os pés num tronco com correntes. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam chorando, lamentando: Deus, eu estou fazendo a sua obra, e por que eu estou enfrentando essa dificuldade? Deus, estou aqui porque o Senhor me enviou. Deus, eu não esperava essa luta, eu não esperava essa dificuldade. Ah, Deus, eu vou desistir. Deus, eu vou mudar de Deus. Deus, eu vou mudar de igreja. Deus. Era isso que eles estavam fazendo? Alguém pegou aí. Alguém pegou. Eles estavam cantando, orando, cantando hinos a Deus. Eu creio em Deus, eu creio no Espírito Santo, eu creio em Jesus, eu creio. Os outros presos os ouviram, pensando: aqueles dois são doidos, são malucos. Como é que eles estão adorando o Deus deles, se o Deus deles permitiu que eles estivessem na mesma situação que nós estamos? Mas quem diz? Ei! Quem é que diz para você que a situação que você está enfrentando define quem você é? Olha o que diz o texto. De repente, olha o de repente de novo aí. Olha o de repente de novo aí. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Aleluia! Este barulho trouxe libertação a todos os que estavam na prisão. O barulho de um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Que acontecimento maravilhoso! Amados, o primeiro barulho veio acompanhado de vozes cantando que o Salvador nasceu. Não mais escuridão, não mais escravidão, não mais subjugado aos poderes do inferno. Barulho de salvação. O segundo barulho veio acompanhado de um vento impetuoso. Esse vento do Espírito Santo trouxe ousadia, coragem, autoridade sobre aqueles que estavam doentes, sobre os espíritos malignos, sobre as adversidades. Eu chamo isso de barulho de unção, poder e ousadia. O terceiro barulho veio acompanhado de um abalo, de um terremoto. Esse terremoto trouxe libertação aos pregadores do Evangelho. Barulho da liberdade, barulho da salvação, barulho da unção e do poder, e barulho da liberdade. Aleluia, aleluia. Enquanto tudo isso aconteceu, enquanto eu profetizava, veio o barulho. Enquanto eu profetizava, veio o barulho. Por isso, eu digo sobre a sua vida. Por isso, com toda liberdade, eu digo: assim diz o Senhor, o único Deus altíssimo, soberano, o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, o nosso Pai celestial. Ele diz: ei, filho, filha, eu conheço melhor o teu futuro do que você conhece o seu passado. E eu lhe digo que o seu amanhã será muito mais virtuoso, muito mais glorioso do que o seu hoje, do que o seu ontem. O Espírito de Deus te diz: eu inicio uma nova etapa
etapa, uma nova obra na sua vida. Eu estou te levantando para você andar no centro do meu propósito, da minha vontade. Os céus estão abertos sobre a sua vida, o meu Espírito se move na sua vida. Eu te chamo para você ser profeta nessas últimas horas, para profetizar o som da salvação, o som da ousadia, o som da libertação, o som da vitória, porque é este o barulho que a igreja fará nesses dias sobre a terra. Aleluia! 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 Yeah! Yeah! Sim, Senhor! Meu irmão, minha irmã, você não usará mais vestes de lamento, você não usará mais vestes de dor, você não usará mais vestes de opressão, mas você será vestido de vestes de alegria, vestes de louvor, vestes de salvação, vestes de júbilo, assim diz o Senhor. Aleluia! Não mais um espírito angustiado, não mais o espírito de medo dominando a sua mente, dominando as suas emoções, dominando o seu sentimento. Esse espírito de medo está sendo amarrado e nós jogamos ele por terra agora, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Espírito de medo, saia dessa vida agora, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, diz o Senhor. Ele coloca diante de nós hoje uma mesa. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, meus adversários. Ei, Ele libera este som. É este o som da igreja, o som da salvação, o som da unção do Espírito Santo, da comunhão do Espírito Santo, o som da ousadia para efetuarmos mudanças. E também o terremoto que gera liberdade, libertação, aleluia. Cadeias rompendo, cadeias quebrando, vidas sendo restauradas, sendo libertas, voltando a ser pessoas dignas. Um novo capítulo. Jesus Cristo de Nazaré já pagou o preço para te fazer livre. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, já te fez pecado em seu lugar, para você ser santo e justo. Jesus Cristo, filho de Davi, já te ungiu para governar com a unção de rei. Jesus Cristo, o bom pastor, já te guia pelo caminho, pela verdade e pela vida. Jesus Cristo, a rosa de Saron, Ele te unge com um bom perfume. Jesus Cristo, teu Redentor, Ele já se levantou sobre a terra, e Ele te toma pela sua mão direita, e te faz ficar em pé sobre as adversidades, sobre os vales. Filhos e filhas amados de Deus, é tempo de avivar. Sacerdotes do Deus Altíssimo, é tempo de reavivar o fogo do altar. Aleluia. Reis do grande eu sou, é tempo de governar sobre a terra. Pastores do sumo sacerdote e bispo das vossas almas, é tempo de alimentar o rebanho do Senhor com pão sagrado. Aleluia. Amados, ao contrário do que a mídia, ao contrário do que os demônios, ao contrário do que o inferno quer fazer você crer, estamos em tempos turbulentos, em tempos difíceis. Isso é mentira. Nós estamos vivendo tempos especiais. São dias especiais. São tempos especiais, são dias especiais, dias de barulhos, dias de milagres, dias de amor, dias de salvação, dias onde o Espírito Santo de Deus se move em nós livremente. Dia em que os vales de ossos secos se transformam em um grande exército. Em um grande exército. Você, pastor que está me ouvindo, o templo que você está agora pastoreando esse grupo aí é pequeno demais. Entenda isso. Entenda isso. Comunhão Cristã, se prepare para o terceiro culto no domingo. É assim. É assim. É assim. Salvação.
Sabe aqueles crente mais cascudo, que só quer chegar na hora da mensagem, não gosta do louvor? A hora que embicar o carro ali, falando assim, não tem vaga para você não. Mas você sabe com quem você está falando, não me interessa, meu irmão, não tem vaga para você aqui. Vai estacionar o carro lá na esquina, lá embaixo, mas lá embaixo. Você vai chegar na sua cadeira e diz, não, mas eu sempre sentei nessa cadeira, eu até ofertei e ajudei a comprá-la, mas já tem alguém sentado nela. É assim. É assim. Ei, aqueles que estão sentados se levantem. Aqueles que se levantaram comecem a andar. Aqueles que estão andando comecem a correr. Aqueles que estão correndo comecem a voar. Aleluia! Aleluia! Vamos adorar o Senhor. Vamos fazer um barulho como aqueles anjos, um barulho de louvor, um barulho de adoração, de cântico ao Senhor, de celebração ao Senhor. Cante colocando importância em cada palavra, cante colocando peso, sentido, significado em cada frase que você cantou. Aleluia, cante para o Senhor de todo o coração. Sim, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Minha posição foi resgatada em ti. Yeah! Mudaste o meu viver, me deste vida pra viver em ti. Morreste em meu lugar, minha posição foi resgatada em ti. Tua graça me alcançou.